Está no ar. Mais um. Pode Bairro. Pode Bairro. Você tá bom, meu ancião? Bem, graças a Deus, o senhor. Eu tô bem também, graças a Deus. Estamos aqui, né? Para gravar mais um Pode Bairro. Mais um Pode Bairro. Um momento ímpar que a gente conseguiu. A gente conseguiu. Vamos cantar aqui em voz aqui, aleluia? Eu medo de desafinar perto do homem aqui. Não vai dar. Mas que bom que você tá aqui para mais um episódio, a gente gravar. Mais um episódio importante para o nosso Pode Bairro. Primeiro se apresente. Vou me apresentar, né? Se apresente. Bom, meu nome é Wirley, tenho 1,77 m de altura, sou uma pessoa branca. Tô com o cabelinho aqui bem cortadinho na régua. Estou trajado hoje, diferente de todos os outros dias, de tênis cinza, calça jeans, um pouco clara, camisa preta, do acampamento deste ano da galera do bairro Mambaí, escrito Reset, né? Que foi o tema do acampamento desse ano. É isso aí. Muito bem. Meu nome é Éder, homem de 1,70 m, pardo, cabelo grisalho, uso óculos. E estamos aí na luta. Hoje um sapatênis, uma calça jeans, uma camisa de cor de burro fugido. Mas estamos aqui para mais um Pode Bairro. Graças a Deus. Amigo. Quem é o nosso entrevistado de hoje? Quem? Você conhece muito mais tempo que eu. Conheço muito. E esse vai ser um daqueles episódios assim, ó, de cruzar o braço e escutar. Hoje sim, hoje eu vou até apoiar aqui atrás. Esse convidado tem história. William, eu tô falando para você, esse convidado tem história. E ele tem uma memória assim para detalhes, para números. Eu nem anoto mais a agenda de aniversário de alguns, porque eu sei que ele vai mandar um zap informando dos meus parentes que é aniversário. Então, assim, é uma mente. E a grandeza desse homem, o que mais chama atenção é a simplicidade dele. Eu estava aqui conversando aqui no backstage, no bastidores. Cara, eu acho com 99,9% de certeza que vocês vão gostar. Vamos chamar? Vamos chamar, por favor. Aliás, da velha guarda do senhor. Olha, esse é um pod com um gostinho de 60 anos. Isso aí. É aquela gravação que era do ano passado, acabou não dando, mas deu certo agora. É um baita amigo. É do tipo assim que eu vi jovem aqui, foi professor de educação física. Jogador de vôlei? Eu vi poucas vezes jogar vôlei, né? Vou olhar para ele aqui, que ninguém ainda sabe quem é, né? Eu vi poucas vezes jogar vôlei. Mais um musicista, sim, de altíssima qualidade. E o nosso convidado hoje é José Newton Silva Júnior. Ok. Para mim, professor Júnior. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor. Prazer estar aqui com vocês. Que bom. Que bom que nós conseguimos aí ajustar as agendas, né? O senhor tem muitos compromissos. Sim. Faz a sua apresentação para o pessoal por causa do MAP. Então a gente faz essa apresentação pessoal. Ok. Eu sou José Nilda Silva Júnior, tenho 1,90 m. Moreno, pardo, né? Pardo, vamos no pardo. Eu preocupei com isso. Sou brasileiro, né? Pardo claro? É o pardo claro. E me acho feio, tá? E sem qualquer problema com isso, tá? Tô de boa. Tá tudo bem. E frequentei essa igreja por, nem sei, 18 anos, talvez? 71 a 89, façam as contas. 18 anos, exatamente. 18 anos, amo essa igreja, tá? Gosto muito, ainda tenho ela no coração. Sempre que posso, venho aqui e algumas vezes assisto até as programações, tanto de podcast quanto ao vivo. Quando eu posso, assisto e estou sempre acompanhando, torço para essa igreja, oro para essa igreja, tenho grandes amigos aqui. Amém, que bom. O que mais? Faça a primeira pergunta para ele. Poxa, que privilégio. Irmão, vai lá. Sinto honrado. Quem é José Newton da Silva Júnior? É difícil de se descrever assim, né? Eu nasci em Maringá, no Paraná. Meu pai era um obreiro da Igreja Adventista. Eu nasci em Maringá. Quando meu pai estava lá, com 40 dias, nós nos mudamos para Campo Mourão. Campo Mourão e depois algumas outras cidades ali, acho que Rio Negro, acho que foi Umuarama, depois Palmas, depois um sítio lá na beira do Rio Paraná, depois Curitiba, Cascavel e aí
Campo Grande. Até antes de mudar para cá, todas essas cidades foi em 8 anos. Aí depois dos 9 anos em diante eu passei para cá e passamos a morar aqui. Morei acho que em umas 15 ou 16 casas aqui em Campo Aqui em Grande. Campo Grande? Aqui em Campo Grande. Puxa vida. E morei aqui do lado, Sim. tem uma casa ali, 491, na Rua Brilhante. Foi onde a gente se aproximou mais dessa igreja, porque a gente morou ali, começou a frequentar essa igreja. Essa não, aquela ali do lado, né? Então essa igreja fez parte da nossa vida. Era dia e noite, noite e dia, fim de semana. A nossa vida era essa igreja. Então eu devo muito a essa igreja, né? Depois aqui eu tive chance de me desenvolver na música. Foi quando eu, nesse período, comecei a estudar, praticamente nesse período que eu comecei a estudar música. Desenvolvi os talentos aqui. A igreja foi minha grande cobaia, todos os coristas, perdão por isso, mas foram os meus cobaias. Fui aprendendo coisas, tanto como composição quanto de regência e piano. E foi muito bom. E essa igreja, principalmente, ela teve grande desenvolvimento, grande parte no meu desenvolvimento espiritual. Todos os sermões que eu escutei aqui, JAs, coisas que participamos, isso foi me ajudando a crescer espiritualmente. Grandes lições espirituais eu aprendi aqui, né? Professor, Sim. o senhor falando sobre isso, a correlação entre o que o senhor vivenciou e quem apostou no senhor com as novas gerações hoje. O que o senhor pode, assim, de insight, o senhor já falar para nós hoje? Porque, assim, existe uma grande questão sobre as novas gerações, até que ponto a nossa igreja hoje está preparada para dar esse apoio e depositar uma confiança na nova geração? É uma pergunta bastante importante. Em primeiro lugar, quando eu ainda estava na Igreja Central, acho que frequentamos um ano e meio, 2, por aí, eu lembro que houve um programa, foi no dia 19 de agosto de 72. Tô falando para você. Era um sábado, era aniversário da Voz da Profecia. Então havia um programa nas revistas que orientavam o programa jovem, havia uma orientação para se fazer um programa em homenagem à Voz da Profecia. Então juntou, fizeram um mini Voz da Profecia. Então eu era o orador da Voz da Profecia, que hoje seria, quem que é orador? Nem sei, é o Arilton? Não é. Não. É o pastor... Bom, eu era a Voz da Profecia, que não tinha, está escrito, né? Voz da Profecia, tinha um quarteto, o Edsel, o Vander, e acho que os outros dois lá. A Solange era Delker, que era uma cantora da Voz da Profecia, que hoje seria assim, Sonete, tá? Assim. Ok. E eu ainda fiz o papel de Jader Santos, vamos dizer, né, como pianista, que hoje já nem é Jader Santos, é o Misson. Então foi um programa, e aí eu lembro do sermão e tal. Então a igreja já estava ali, de alguma forma, apostando nas novas gerações. Certo. Né? Então a gente participava lá e tal. Quando chegamos aqui, logo cedo, a gente viu assim, a igreja dava bastante apoio para as crianças, para os jovens e tal. E a Esmeralda fez um grupo jovem, que era o Shalom, que na realidade primeiro era o conjunto dos desbravadores, aí logo depois entrou como Shalom. Então, e esse grupinho fez muita diferença na minha vida. Então, eu acho que era essa igreja apostando nas novas gerações. E uma coisa que eu fiquei sabendo, acho que não tem 2 anos que eu fiquei sabendo, foi o seguinte, que essa igreja tomou um voto por comissão para pagar o estudo de um jovem, pagar o estudo de música. E esse jovem era eu. Eu só fiquei sabendo agora, faz uns 2 anos. Nunca ninguém tinha me falado isso. Na época do pastor Aurélio do Carmo, né? Aurélio. A professora Terezinha. Então, eles pagaram e o meu sonho era estudar com a professora Heloísa. Eles me pagaram e durante 2 anos eu tive aula. Foi um dos períodos mais satisfatórios da minha vida. Eu estudava muito, muito, muito. Quando ela viajava e deixava eu cuidando da casa dela, eu adorava, porque eu estudava piano o que eu podia. O tempo que podia. Que podia, né? Então, cuidava mesmo da casa. E aí, então isso... para mim, como mostras de que a igreja investia nas novas gerações. O Conjunto Shalom. Eu fui, quando foi 78, segundo semestre de 78, o Geraldo não pôde mais e eu tive que assumir a regência do coral. Quer dizer, eu tinha 78, eu fiz 16 anos
Com 16 anos eu tive que assumir o coral e eu no início eu não gostava, tudo mais, mas aquilo foi me... Né? A esposa do pastor, uma vez eu fui visitá-la, a mãe do pastor Adailson, o pastor Edith. Fomos na casa dela, ela estava doente, estava de cama, e nós fomos um grupo visitá-la, e ela da cama falou assim, olha, se você quer ser músico, você tem que ser regente. E eu quase chorei de raiva, não quero ser regente, não quero ser regente. Mas o contato, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A prática da regência, resolver os problemas da partitura, ensaiar, ensinar, foram muito importantes. Né? E eu, dentre o resto, assim, sou grande coisa, mas regente eu gosto de ensaiar, de reger. Então eu acho que isso é devido ao apoio que essa igreja deu às novas gerações. Então, por isso que eu deixo o meu incentivo para que as igrejas continuem fazendo isso, dando apoio. Não só pagando estudo, talvez, mas como dando espaço para coros infantis, música infantil, crianças participando no louvor, no piano. Né? Lá em Tatuí existe uma orquestra, uma igreja próxima, chama a Igreja de Quadra, uma cidadezinha perto, e tem praticamente uma orquestra infantil, sabe? Quase que só crianças, meninadinhas, sabe? É uma boa forma, né? Então a igreja apoia essas novas gerações, dê atividade, deixa na mão deles, deixa que eles façam. Isso, eles caindo na água vão ter que aprender a nadar. Isso é verdade. Isso é verdade. E você viu cedo, né? A jovem Radassa ali no piano aqui, uma jovem que está vindo com toda a força aqui na igreja. Muito bom. E tocando e fazendo valer. Você saiu quando de Campo Grande e foi para onde? Eu saí 26 de fevereiro de 89. Tá vendo? Tô falando pra você. Tô falando pra você. Peguei o ônibus. Tô falando pra você. Tem uma coisa interessante. Essa igreja estava em construção, já tinha um posto telhado e o contrapiso. E a despedida foi no domingo, dia 25. 25? 25. E foi aqui. Aqui foi a primeira reunião que houve. Tinha umas calçabatinas assim de jovens, às vezes. A primeira, vamos dizer assim, oficial, foi aqui, naquele lugar ali, a minha despedida, um almoço que fizeram, despedida. Então foi fevereiro de 89. Daqui eu fui para o IASP, fiquei 10 anos e meio lá no IASP, como professor de música, tudo mais, e os últimos 3 anos como diretor da Escola de Artes. E aí, em 99, em julho de 99, eu fui chamado para a Casa Publicadora Brasileira. Então, onde eu estou até hoje, né? 27 anos já. E você faz propriamente o que na Casa Publicadora? Então, inicialmente, fomos cuidar do selo musical da casa, Musicasa. Então, produção de CDs, de áudio, toda produção de áudio e vídeo. Né? Hoje, como áudio e vídeo está reduzido, é uma outra forma, outra mídia, eu ainda continuo fazendo... mas basicamente para projetos internos, como para programas em geral lá, para gravação de audiolivros do Santos Colavatini e outros audiolivros, programas para gravação para a parte didática, tem os livros didáticos têm muito material de áudio e vídeo na internet, eu produzo isso aí, e acabei de coordenar o Inário Adventista, esse novo Inário que acabou de sair em 2022. E ainda estamos trabalhando nas partituras, terminando ainda alguns subprodutos do Inário que estão para sair. A gente considera novo Inário ainda? Não, né? Não, a gente não precisa falar mais de novo Inário. Temos 4 Aliás, anos... eu defendi a ideia de que não ia chamar novo Inário, porque o novo era só na hora da mudança, depois da mudança é o Inário, pronto, né? Sim. E o pior não é o novo Inário, o pior é escutar assim, porque o velho Inário, o Inário antigo... Vamos cantar a música... Tal do Inário antigo. Não, Nossa. gente, não, por favor. Então é o Inário, pronto, né? Então eu tive chance de viver o Inário Cantar ao Senhor, que foi lançado em 63. Na realidade eu nasci em 62, então posso dizer que já peguei o outro, né? É o Inário Adventista, depois o Cantar ao Senhor, depois o Inário Adventista, que é hoje chamado de velho, e o Inário Adventista novo, né? Esse Inário de transição aí para esse novo que a gente... Ficou quanto tempo em uso? Foi, acho que 33 anos, foi de 96 a 2022. Então faça as contas aí. 96 a 2022, foi uns... 94, 26 anos. 26 anos. Isso. 26 então anos. foi isso aí. Então ele durou esse tempo. E como é que chegou à conclusão assim, que 2022, né, certo? Uhum, e aí lançou o novo. Sim. Vamos colocar mais hinos. Como é que Ou vamos tirar esse Como é que chegou à conclusão que nós estamos, um andou com tantos anos, 30 e tantos, que nem você falou,
o outro menos, 26, Aham. e agora vamos Tá. fazer um... É uma história, eu vou contar alguns detalhes. Uma vez, o diretor me chamou na sala dele, hoje presidente, né, da CBB, chama presidente. Ele me chamou na sala dele para falar uns negócios, e eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa, está na hora de começar a mexer no novenário. Eu falei, mas por quê? Eu falei, olha, a média, assim, uma igreja dura mais ou menos 30 anos no inário. E esse inário eu acho que pelos tempos modernos ele vai durar menos. Porque hoje a dinâmica do povo é muito, surge muitas músicas, devia ser menos. Então, para lançar com 25, nós já estamos com 20, já está na hora de preparar outro. Ele olhou para mim, anotou no papelzinho, só isso. E daí uns dias começou a aparecer a ideia lá, olha, vai ter um novinário. Né? Então eu acho que foi influência dessa Isso foi lá dentro da casa. Dentro da casa. Mas aí ele foi para a divisão e isso veio da divisão. A ideia de um novinário eu veio ia já da divisão. encaixar essa pergunta. Tá, vocês decidiram, mas não foi algo assim... Não, isso aí tem que andar em outras ele esferas. apenas sugeriu para o presidente da divisão e que encampou a ideia e veio. Aí então se formou uma comissão de 30 membros, 25 membros. Eu era o secretário, o pastor Lima era o presidente e o pastor Ayrton era o conselheiro. E aí os outros eram membros. Tinha administrador de campo, tinha cantor, tinha pianista, tinha compositor, tinha tesoureiro, tinha advogado. Tem um bom número, representando o Brasil todo. E aí, então nessa comissão, se estabeleceu as grandes metas, as grandes diretrizes gerais. Aí uma equipe... foi dado chance para todo mundo escolher. A gente achou que era melhor começar pelos que iam sair. Foi estabelecido um número de 500, inicialmente 550 hinos. Mas aí ia ter 50 hinos infantis, então falou, não, vamos ter 600 hinos, vamos fechar em 600. Tá. Bom, 600 hinos. Bom, agora o que vai sair? Vamos começar pelo que vai sair, não pelo que vai entrar. Vamos começar com o que vai sair. Então cada membro pôde optar por aqueles hinos que na sua realidade, na sua geografia, fossem menos cantados. Tá? Eu vou dar um exemplo. Hino 365 do Inário Antigo. Era Vede o lírio a florescer. Eu sou capaz de tirar aqui do bolso a nota de 100 reais e dar para quem na sua igreja cantou esse hino. Sabe a primeira nota musical desse daí. Começa então, em dó. Era um hino desconhecido, um hino bom, um bom hino, mas não era cantado. Vamos pensar no lado da usabilidade, né? Não era cantado. Então, para que deixar um hino lá? Porque não vai ser cantado. Então, cada um foi optando pelos hinos que deveriam sair. Cada um foi livre lá, pôs 20, 30, 40, 50 hinos e tal. Aí a gente tabulou isso numa planilha e estabeleceu uma pontuação de corte. A partir de tantos pontos, de tantos membros, vai sair. Aí tiramos aqueles. Bom, sobraram. Bom, agora sobraram algumas vagas. Aí pegamos todos esses hinos e colocamos eles numa planilha de assuntos, porque essa era uma distribuição Sim. que uma comissão de teologia resolveu sugerir. Falou, vamos colocar os hinos em ordem das doutrinas da igreja. A igreja tem 5 ou 6 grandes doutrinas. E dentro dessas doutrinas algumas crenças fundamentais. Por exemplo, a doutrina de Deus. Tem a crença fundamental de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e a palavra de Deus. Tá? 4 crenças fundamentais. Doutrina do homem, doutrina do fim do mundo, doutrina da igreja. São grandes doutrinas de acordo com o livro Nisto Cremos. Então colocamos todos os hinos que sobraram dentro dessas doutrinas. E aí começamos a perceber algumas lacunas. Por exemplo, dom de profecia. Que hinos a gente tinha sobre dom de profecia? Não tinha nenhum hino de Ellen White ou dom de profecia. Não tinha. Aí a gente começou, vimos que a gente tinha que suprir essas lacunas com hinos. Né? Então a gente começou a encomendar hinos sobre esses assuntos. Consultamos vários compositores de renome. Olha, você podia compor para a gente, está aqui os assuntos, tudo mais. Aí eles começaram a compor, tudo mais. Mandavam para uma missão, a gente estudava. Não, esse aqui não está bom. Esse aqui está bom. Ou procuramos hinos nos inários evangélicos, ou mesmo inários, outros inários, ou hinos que eram gravados. Tudo mais, e começamos a preencher. Até que preenchemos todos os 600 hinos, tirando 50 para crianças, então os 550 hinos. E aí foi a chance de todo mundo opinou e tudo mais. Aí fechamos. Aí hoje, se você olhar ali no índice por assuntos, você vai ver que tem
hinos sobre dom de profecia, Sim. sobre Bíblia, sobre volta de Jesus, sobre alguns assuntos que eram pouco falados, né? Alguns hinos foram traduzidos, né, para suprir essa falta aí. E aí temos uma coleção, não é perfeita, mas eu acho que é uma boa coleção de hinos que suprem a maioria dos assuntos da igreja. Isso deu ao Inário um caráter mais teológico. Então aí você lendo o Inário, você entende a nossa teologia, sobre o que nós cremos. Isso ajuda a afirmar a fé dos membros. Sim. Né? Ajuda a afirmar a fé de cada um deles. E é o que é o objetivo do Inário, né? Eu gostei, assim, ele mudou muita coisa. Porque o anterior, o formato dele era um pouco mais quadradão, mais fofinho, assim, né? O novo não, o novo já veio mais esbelto, né? Condensado. Fininho, bonitinho, uma capinha diferente, capinha que saía do preto. E aí, eu vou falar para o seu professor assim, quem que não tem um hino que ficou meio sentido de ter saído, né? Porque o meu pai gosta de um hino, Estavas Lá. O senhor conhece, né? O senhor conhece também? Sim. Meu pai ama esse hino. E aí, eu não ouvi no novo Inário. Então, um consolo para o seu pai. Qual é o nome do seu pai? Valdomiro Inácio. Valdomiro Inácio. Seu Valdomiro, fique contente porque esse hino está no Inário. Tá? Aí, Aí, Então, resolvido o problema do seu Muito Valdomiro. obrigado, professor, por ter contribuído para isso. Então, esse problema está resolvido. Mas realmente teve hinos que saíram. Mas por que saiu? Então, às vezes, uma das razões era assim que não era cantado. Então, vamos concordar. Se, numa geografia tão grande do Brasil, só uma igreja lá cantava um hino, mas não tem razão para todo o Brasil inteiro não canta aquele hino. Então, vamos dar lugar para outros. Segundo lugar, havia alguns hinos que não é que tinham erros teológicos, mas eles induziam alguns pensamentos que não estão dentro da mais estrita teologia adventista. Então a igreja preferiu dar lugar para outro hino, e aquele hino que a pessoa dá, ele pode ser cantado. Ele pode dizer, vamos cantar o hino tal, projeta aí e está tudo resolvido, entendeu? Mas dá lugar para novos hinos, com uma teologia mais estrita, né? E aí eu vou contar um outro pedacinho. Aí, esses hinos foram submetidos a algumas comissões. Uma é a comissão técnica, a comissão de música mesmo. Então, alguns músicos se reuniram, então tocou hino por hino. Olha, esse hino está baixo, não, tem que aumentar. A maioria dos hinos foram baixados um pouco, porque havia muita reclamação de contraltos e baixos, né, porque era muito agudo. A adaptação da altura. Uma outra comissão de letras, foram revisadas todas as letras para tentar evitar algum probleminha, assim, algumas palavras que adquiriram outros significados ao longo do tempo. Então vamos dar uma corrigida, uma ajustada aqui. E também termos arcaicos. Vamos botar um exemplo. Ó sim, amá-lo-ás também. E se buscar, né? Gente, amá-lo-ás também, com todo respeito aos eruditos, né? Mas não é uma forma de falar. Amá-lo-ás também. Ou então, um hino de criança. Cristo me ama, Cristo me ama, bem eu sei. Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo-ei. Põe meu netinho de 4 aninhos para cá, para sempre amá-lo-ei. Isso é uma afronta, né? Então, a gente procurou, assim, evitar esses termos muito empolados, que eram bons para aquela época, tá? E cumpriram o seu papel. Mas hoje, né, tem que ser uma linguagem mais coloquial, mais normal. Isso vai aproximar mais as pessoas do entendimento do que é, tá? E aí também uma comissão teológica. Pastores de todos os seminários teológicos adventistas do Brasil se debruçaram em cima de todas as letras e analisaram todos os detalhes assim teológicos. Olha aqui, essa palavra aqui não, né, hoje, às vezes até funcionava para o passado, mas hoje não está muito bom. Vamos ajustar aqui e tal. Então se passou por essas comissões. Então eu volto a dizer, não foi um inário perfeito, mas eu acho que ele está melhorado. Aí, na hora da execução, a gente foram 17 músicos que escreveram as partituras. Então, aí foi dada uma preferência para uma forma de escrita um pouco diferente. A outra é escrito em forma coral, as 4 vozes do coral. Você tocava assim mais quadradão. Tá? Esse está escrito para uma forma que um pianista toque. Se um pianista tocar exatamente daquele jeito, já vai sair... Claro que o pianista pode enfeitar mais, pôr mais coisa, mas já vai sair um outro som diferente daquele do coral, né? Então, isso tudo para que as pessoas gostem do inário, apreciem, se aproximem da mensagem que o inário quer trazer.
Duas perguntas. Tem muita pergunta. É, né, não, cara? não. Meu irmão, minha cabeça Duas fica assim, perguntas. Ó, antigamente a gente via Bíblia, lição e o inário na mão. Certo. Isso é do meu tempo, Sim. nós lá atrás. Certo. E com a chegada das tecnologias, isso, tanto que o inário ficou menor e tal, mas o inário não é mais presente porque a tecnologia tem imagem, tem toda a riqueza. Certo. E essa geração atual também não é muito do o que é inário. Você acha que isso vai cair? Essas novas gerações estão vindo, o inário não vai sumir, evidentemente, mas vai diminuir o uso? Olha, uma pergunta muito importante. Eu acho, na prática, diminui. As pessoas estão cada A vez menos produção usando. de inários na Casa Publicador diminuiu? Diminuiu. Então, esse inário se vendeu, se pagou, tudo mais, mas foi bem menos do que o outro. E a tendência é menos. Apesar de toda a linha de inários, com várias capas bonitas e tudo mais. Mas o que eu considero um prejuízo. Não um prejuízo financeiro para casa, entendeu? Sim, sim, É, sim, tranquilo. sim. Mas por quê? Porque o inário, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você se interna num spa, tá? Aí chega lá, você levou um pacote de bolacha, um pacote de batata frita, sabe? Que não é o ideal. Né? Chega lá, o que a nutricionista vai fazer? Não, Johnny, vamos devagar. Você tem aqui ó, Mesa várias de frutas, mesas de frutas, sementes. isso, aquilo. Eu fui num spa e eu achei que ia passar fome. Que nada! Olha, eu acho que eu até engordei. Entende? Com tudo de bom, de perfeito. Então, o que eu digo? O inário, para mim, ele é uma comida de spa. Tem tudo que você precisa ali. Que você precisa, não falta nada que você precisa. Não está proibido cantar outros hinos. Tranquilo, você pode cantar, mas, gente, a minha preocupação, começa a se cantar hino, de onde vem esse, ninguém sabe. Parece um filho de chocadeira, apareceu aí e tal, sabe? Quem que fez? Ninguém sabe, não sabe a origem, não sabe da filosofia teológica por trás desse hino, entendeu? Então isso para mim tem preocupação. Vou mais fundo. Você vai na casa de um amigo seu e ele não conhece seus hábitos de saúde e fala assim, eu fiz aqui uma feijoada para você. Aí você fala assim, rapaz, E agora? eu não como carne de porco. Ah, não come? Não, fica tranquilo. Pega um garfo, espeta a carne de porco, tira, pronto, está aqui. Está resolvido o problema? Não está resolvido. De jeito nenhum. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente, como igreja, eu digo igreja em geral, fica se aproveitando de, olha um hino tal, que lindo, tira aí. Mas, gente, a gente não sabe de onde veio isso aí, o que tem por trás disso. Quanto de bacon tem nisso? O que tem ali? Como é que foi construído? Quanto ficou de bacon ali, entendeu? Então, o inário é alguma coisa assim mais nutricionalmente falando, mais consistente. Refinado. Olha, aqui pode cantar, está aqui. Então, existe uma segurança teológica mais tranquila. Tá? Agora, outros vêm de outros lugares que a gente não sabe de onde. E isso eu acho um pouco... Tem que ser olhado com muito cuidado, sabe? Não está proibido, entendeu? Mas tem que haver muita sabedoria para se olhar. Então, por isso que eu defendo o inário de unhas e dentes. Porque eu sei do valor nutricional, vamos dizer assim, desse novo inário. E a produção me avisou aqui sobre uma coleção de inário sua. A produção me avisou aqui. Certo. Conte-nos. Olha... Eu não sabia também. Se soubesse, eu teria trazido alguns exemplares para vocês. Eu comecei... Eu lembro de eu frequentar a Igreja Central, tinha um rapaz que tinha ido para o Oriente Médio. Eu falei, será que ele lá não tem um inário? Né? Eu pensei, olha... E aí, ao longo da minha vida, eu comecei assim, a pensar, como é que deve ser o inário de tal país, de tal país, de tal país. E trabalhando com inários ali, eu fui tendo chance, em contato aqui e tal, de reunir uma coleção. Então, dos que eu me lembro, eu vou errar alguns, tá? Mas que eu me lembro, tem inário em inglês, o novo, o antigo e o atual, tá? Que foi acho que lá para 83. Não é a mesma coisa, sim? As divisões? Não. É outro inário totalmente diferente. Ok. Inglês antigo e novo, espanhol, que se usa no mundo hispano todo, tem um japonês. Japonês. Tem um chinês, ele não é adventista, é um evangélico, mas é chinês, desculpe, coreano. Ok.
Não, eu tenho um chinês também. Tem um coreano, tem um chinês. Tem um em persa, tem um em árabe. Inclusive, esse árabe é muito interessante, porque o árabe se escreve da direita para a esquerda. E a partitura? Como é que você faz a partitura? Pois a partitura está escrito daqui para cá. Tem a clave de sol, e aí as notas são escritas daqui para cá. Então o pianista tem que tocar de trás para frente, tá? Ou tocar pelo retrovisor, né? Muito engraçado isso aí. Você já tentou tocar? Já tentei. Vai. Dá para tocar. Vai. Mas você tem que... Concentrado. Concentrar. Tem um em filipino, tem um em vietnamita, tem um em tailandês, tem um finlandês, tem um francês, alemão, um antigo e um atual, um da Indonésia, até tem 2 exemplares. Indonésia, vamos ver outros mais. Islândia, acho que eu já falei. Irlanda. Italiano não tenho ainda. Esses são os principais, assim, que eu estou lembrando. Eu sei que eu vou esquecer algum, tá? E recentemente, tem um Garo. A língua Garo é uma língua falada na Índia. Uma das línguas. Eu acho que são 19 ou 20 línguas oficiais. O Garo. E agora eu recebi essa semana de um inário, não adventista, ele é metodista, que ele fala a língua Tamil. Tamil é uma língua que se fala na Sri Lanka, na Indonésia e na Índia também. Tamil. Bem esquisito, assim, e tal. Além da Hungria, de alguns países nórdicos ali, tem mais uns 2 que eu não estou lembrado agora, sabe? Eu preciso relacionar isso aí. Então, eu gosto muito disso. Além dos inários evangélicos brasileiros. Tem Testemunho de Jeová, tem o católico, tem metodista, luterano, batista, presbiteriano, que mais? A Assembleia de Deus, que é o Harpa Cristã, e mais acho que uns 5 ou 10 evangélicos brasileiros. Professor, então, eu gosto muito disso aí. Já sabe como agradar ele, né? Já. O presente Sim, já sabe como agradar ele. Fica a dica. Brasil, Hashtag Brasil, fica a dica. fica a dica. Quer agradar o homem? Um inário. Eu tenho da língua Chavante, o inário adventista, uma coletânea que foi feita em língua... Aqui do Bananal, ali, acho que é Chavantes. Ilha do Bananal? Ilha do Bananal tem... Acho que é Chavantes, é uma tribo indígena. E foi feita uma coleção desse aí. Tem Quichua também, que é a língua do Peru, por ali, sabe? Um povo que... Né, tal. Então, se tiver algum inário... Agora, português, inglês e espanhol não precisa não, porque você já tem. Um monte. Professor, eu queria perguntar assim, tem aqui, das religiões do Brasil, o senhor acabou de dizer, algum que se assemelha, músicas parecidas com o que nós temos hoje? Porque... Olha, todos eles têm alguma relação, tá? Por exemplo, Inário Batista tem muitas músicas do nosso, e nossos deles, alguns hinos foram inspirados ou pegos de lá. Presbiteriano tem alguns, Assembleia de Deus tem alguns, luterano tem um pouco menos. Luterano e metodista tem menos. Porque eles têm uma tradição um pouco mais tradicional. Tal. Então, alguns poucos hinos vieram de lá. Mas batista, presbiteriano, essas mais comuns, assim, de mais proximidade teológica, tem vários, né? E sempre tem aqueles assim mais distantes, próprios, e acho que é isso aí. Que legal. É legal saber, né, que os nossos amigos também de outras religiões também têm ali os nossos hinos. A própria, o que ele falou da Assembleia de Deus, a harpa cristã, eles realmente cantam ali com fervor. José Newton, né? Ou professor Júnior, já ia falar, professor Júnior. Professor, sobre a música adventista atual, existe quem gosta, quem não gosta, existe... como é que a gente vai encontrar um equilíbrio... Calma, não pisa... Não, eu sei, não. Mas já que nós estamos falando só de música e um musicista aqui de tamanha grandeza... Aproveitar, né? Como é que nós vamos encontrar o equilíbrio na música onde gregos e troianos as gerações, se juntem, as gerações se juntem e cantemos? Uma vez eu perguntei para um pastor, falei, qual
o dólar vai subir ou vai descer? Fala, essa é a pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe. Então, essa é a grande pergunta. Como associar, como serenar os ânimos, né, entre muitos tradicionais e tal. É uma pergunta assim, bastante delicada. Então, alguns conselhos que eu daria é o seguinte. Há aqueles que são muito avançados, vamos dizer assim, progressistas na frente, eu acho que eles devem ter um pouco de cuidado, moderação e amor cristão para não ferir suscetibilidades. Entende? Então, por exemplo, se eu vou na sua casa, tá? Eu já fui na sua casa, eu lembro de ter. Eu vou na sua casa e ponho o pé em cima da mesa de centro, né? E ligo a televisão. Daí você pode dizer assim, olha, professor, eu não gosto disso aí. Não, mas eu gosto. Qual o problema? Sabe? Seria delicado eu chegar na sua casa e fazer isso? Não seria delicado. Porque é a sua casa. Sim. Certo? Ou se eu moro numa república, eu boto som alto lá em qualquer hora. Puxa, eu tenho que ter respeito à convivência. Então, o amor cristão pede que eu faça para os outros somente o que eu quero que faça para mim. Ou não faça para os outros o que eu não quero que faça para mim. Então, tem que haver os que são mais avançados, vamos dizer assim, tem que haver cuidado, porque existem irmãos mais tradicionais e eles precisam ser atendidos. A igreja, eles também são igreja. Eles também são igreja. Sim. Existem vamos separar aqui só para efeito de os avançados e os tradicionais, mas os tradicionais também são igreja. Eles sustentam a igreja, eles contribuem, eles participam, eles fazem trabalho missionário, eles dão oferta, eles cantam. E muitos da igreja que estamos andando hoje foram caminhos abertos por esses que eles carregaram no ombro essa igreja. Hoje nós andamos por caminhos que eles abriram. Eles abriram, exatamente. E os irmãos tradicionais também devem ser compreensivos e tolerantes, porque os jovens vivem numa realidade diferente do que eles viveram. Tá? Eu me enfrento isso todos os dias. Na minha igreja também acontece isso, não se preocupe com isso. Porque a juventude, né, é criada num outro ambiente, com outras gerações, com podcast, com TikTok, é outro mundo. Certo? A mente deles é moldada de outra forma. E eu tenho que ter um pouco de tolerância para com eles, ainda que nem necessariamente concorde. Tá? Ainda que não necessariamente concorde, mas eu devo ser tolerante, né? Até onde eu posso ir, eu vou. Sabe? Não é o melhor, mas tudo bem. Se é o melhor, se vocês estão assim, eu preferia um pouco mais tradicional, mas está aí, vamos lá, vou contribuir, vou ajudar, entendeu? Então, eu não sei como dizer assim, estabelecer uma linha divisória, mas eu acho que, acima de tudo, amor cristão. A gente precisa se conhecer mais, se compreender mais, se entender mais um ao outro e tolerar. Então, os avançados precisam tolerar os mais velhos e eles precisam desse afago no coração também. Às vezes eles gostam de alguns hinos tradicionais. Vamos cantar esses hinos, por que não? E os mais tradicionais, tolerância também. Às vezes um hino não é o que eu mais gosto, não é o mais tradicional, mas está falando de Jesus, está atraindo os jovens da igreja. Vamos, ainda que se tiver erros teológicos, eles precisam ser corrigidos. Tá? Mas tudo com muito amor cristão, com muita tolerância, com muito cuidado, com muita serenidade. Né? Não vamos fazer uma pilha de inários aqui, uma briga dos tradicionais com os... Sabe? Isso não vai levar a lugar nenhum. Né? E se eu chegar... Todos perderemos. Todos perderemos. Todos perderemos. Quando Jesus vier, os anjos vierem tocando... Agora eu vou... Ok. Mas se vierem com um instrumento que eu não concordo, eu vou dizer... Eu vou deixar de... Não quero. Não, esse céu eu não quero. Então, eu acho que não é o que eu queria. Tá em qual tom, senhor? Não é o que eu queria, mas... E outra coisa, eu sempre gosto de pensar que em áreas cinzentas, onde não há muita definição, olhe para a igreja. O que a igreja está fazendo? E a igreja não é assim, o pastor ou o diretor. A igreja como um todo, sabe? Essa música eu não concordo muito, mas a igreja está tocando? Tá, eu não concordo, eu não vou cantar ou não vou divulgar, mas está aí, entendeu? Então vamos com calma, com serenidade, com paciência e pode ser que a música do céu não seja exatamente a que eu goste, né? Chega lá, seja uma música diferente, né? Que música que for, não importa. O importante é estar lá. Está lá, exatamente. Agora, mais alguma pergunta de música? Senão eu vou virar para outro caminho. Pode virar. Júnior, sim. Naquele tempo
de acampamento de Lampião. Sim. Eu lembro um acampamento que esses jovens fizeram lá em Juí. Começou uma discussão debaixo da lona. Nós estávamos, você descia aqui assim, e a lona que é o acampamento aqui embaixo, e começou uma discussão já programada para depois dar um estouro lá em cima. E lá em cima, cara, escreveram num lençol com papel higiênico, festa da amizade, e lanterna atrás e tal. Então, aquele tempo tinha uma criatividade assim, ó, uma força e tudo. Mas as gerações vieram mudando, e os jovens hoje em dia são, que você falou, né? Hoje, todos os livros de Espírito de Profecia, toda a lição, toda a Bíblia, está tudo aqui. Áudio, tudo aqui, está tudo aqui. Você escuta a Bíblia e tal. Como é que essa geração de hoje em dia, na sua visão daquilo que a gente viveu, que a gente viu, e veio passando, e veio mudando, e nós colocamos fichinha no orelhão para ligar um para o outro, falar, vamos se encontrar na igreja. A gente, tudo era motivo para a gente estar na igreja, como você falou, a gente vivia aqui, e tudo era motivo para estar aqui. Como é que esses jovens hoje em dia conseguem enfrentar isso, e uma igreja resiste, os jovens da igreja resistem a um mundo que está tão mais apelativo, mais chamativo do que era antigamente. Qual a sua opinião nisso daí, meu irmão? Olha, é uma grande dificuldade. Eu acho que até mesmo os nossos internatos mudaram com o tempo. Sim. Eu acho que a direção da igreja, de cada igreja, tem que analisar com muito carinho, muito cuidado, atividades e lideranças que envolvam os jovens. Então, as nossas horas sociais aqui eram coisas assim do outro mundo. A gente passava... Nós éramos os inimigos do fim. Nós éramos os inimigos do fim. Das 7h30 às 10 horas era música direto e cantava e tudo mais, e participava. E cada sábado, às vezes cantava as mesmas coisas, Macaco na Roda, Três Solteiras Passear, mas aquilo tinha uma vida, e a gente gostava e vivia boas amizades, muitos namoros e casamentos surgiram assim. Né? Então, eu ainda não encontrei uma forma de substituir isso aí. Precisa ser um encontro, precisa estar junto. Os jovens precisam... Viver comunidade. Viver comunidade. Então os jovens precisam sair, pode ser que não façam social mais, mas vão comer pipoca e assistir filme na casa de um amigo, sei, né? Ou vamos passar um domingo no parque, ou vamos a uma atividade em algum lugar, vamos fazer uma excursão, um piquenique, um acampamento, vamos fazer. Mas eu ainda não sei se existe alguma outra forma de suprir o jovem com apoio e envolvimento que seja encontro. Tem que se encontrar e lutar, porque cada vez está mais difuso, né? Às vezes os encontros JASA são muito mais raros, os encontros sociais mais raros ainda e tal, e daqui a pouco a gente não está se encontrando mais. A gente precisa estar junto e um influenciar o outro, incentivar as amizades, as visitas, os grupos de apoio encontro sábado à noite, vamos encontrar, seja onde for, vamos no shopping, que seja, ou vamos no parque, na exposição, ou passeio juntos, mas vamos estar juntos. Porque eu acho que é a única maneira. Eu não consigo chegar a outra maneira. Era uma das coisas que naquela época que estava aqui, não tinha nem o Shopping Campo Grande, entendeu? Então a gente não tinha essa influência de shopping, internet. A primeira vez que eu vi o computador, o Sérgio Martins ali, cara, a linhazinha andando, formando assim, ó, formando a tela, entendeu? Então assim, tudo era motivo para a gente estar aqui na igreja. Tudo, simplesmente tudo. Algumas poucas vezes... Para a gente se encontrar. A gente ia eu lembro uma pizzaria que ficava ali na antiga rodoviária, ali, no segundo piso, tinha uma pizzaria. Domingo à noite, a gente saía domingo à noite do culto e do culto ia para lá comer pizza e tal, mas estava junto, sabe? Estava junto. Mas a maioria dos encontros era aqui na igreja. Né? Hoje pode ser que a dinâmica mude um pouco, né? Seja na casa de amigos, tudo mais, mas acho que tem que estar junto, em comunidade, em grupo, né? E interagir. Acho que não tem outro caminho. Escutar ele é lembrar da saudade da história. Cara, e assim, a gente fica conversando sobre isso. Tava conversando com um amigo ontem sobre essa questão das gerações, né? Como que as coisas assim, de 15 anos para trás, já são totalmente diferentes. A gente passava, por exemplo, 15 anos atrás conversando aí no computador, no MSN, no Orkut. Daqui a pouco mudou a chave, daqui a pouco mudou a chave de novo,
E eu acredito que até 2030 já mude a chave novamente, porque as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida. E eu acredito, assim, que de forma maravilhosa, até por conta do cumprimento profético que tem que acontecer também, eu fico pensando assim, onde será que nós, ou melhor, onde nós estaremos nesse caminho todo? Será que a gente não vai acompanhar, usar essas ferramentas tecnológicas também para o evangelismo? Ou será que a gente vai ficar pensando em como foi a minha época? A minha época foi muito boa, mas eu preciso também ativar Eu faço uma profecia aqui, que eu ouvi alguns anos atrás e ela se cumpriu fielmente. O que nós vamos usar em 2030 ainda não foi inventado. Olha, e eu escutei isso, sabe? O que vai ser usado daqui 5 anos não foi inventado. Falei, gente, não é possível. E realmente, sabe, as coisas aconteceram. WhatsApp, IA, são coisas assim que agora, ontem não tinha, né? Sim. Então tá acontecendo muito rápido e a gente vai ter que... Agora, nós, líderes, vamos dizer assim, temos que acompanhar, tá ligado nisso, naquilo que é possível, para a gente poder estar no meio deles, senão eles vão crescer, vão formar outra comunidade que não tem nada a ver com a gente e a gente não vai conseguir falar com eles. Não vai conseguir falar. Quase que um dialeto. É um dialeto. Quase um dialeto. Eu vivi um tempo, né, sem internet, vivi esse tempo, mas eu sinto que muita coisa eu não consigo acompanhar. Né? Mas eu fiz um grupo de WhatsApp dos formandos da oitava série aqui, né? Então tem formandos de 79, de 80, de 81, 82 e tal, e cada um ali dentro do grupo, a gente vai trocando ideia, piadinha, não sei o que lá, relembrando alguns tempos. Uma maneira assim, de que eles são mais do WhatsApp, eu não sou tanto, mas estou interagindo ali. Então a gente, como líder, vai ter que entrar nesse meio aí para tentar falar com eles, entender a língua deles e para eles conseguirem nos escutar, né? Hoje a tecnologia é real. Hoje nós não tem como tanto que fugir. você está com um tablet aqui, tem tudo aqui dentro. Sim, A igreja também se beneficiou com isso. Na velocidade, a igreja, você que está mais dentro disso daí, a casa publicadora e tudo, a igreja também se beneficiou com isso. A Sim. mensagem. Aliás, você tem um pensamento de Ellen White, fala que essas inovações são recursos que Deus coloca na mente do ser humano para facilitar a pregação do evangelho. Sabe? O diabo aproveita, pega carona, usa pro mal, tal, e deixa ele para lá. Vamos usar para o bem, sabe? Então vamos usar o nosso grupo de WhatsApp, de internet, de Instagram, para divulgar as coisas boas da igreja, da amizade, do evangelho. Tem gente dando estudo bíblico pela web, né? A gente fazendo grupos de reunião pelo Zoom e convertendo gente. Tem a Esperança, acho que é a menina da Novo Tempo, a IA da Novo Tempo. Está dando estudo bíblico para as pessoas, né? E a gente tem que usar dessas ferramentas e deixar o resultado com Deus. Vamos usar. Realmente. E é interessante isso, que a IA está chegando para tomar lugar de muita gente, mas tem que ter alguém para ligar a IA. Sim. Mas a IA também, pro lado da música, daqui a pouco não vai precisar mais do músico? Ou só um bom prompt, um bom prompt de sair a música lá? Eu faço parte de um grupo de músicos aqui, do Brasil, da América do Sul toda, adventistas. E eles havia uma discussão essa semana. Gente, o que vai acontecer, né? E tal. O que será de nós? Exatamente. A pergunta era essa, o que será de nós? Que muitas das Sabe coisas... que a profissão, não é nem profissão, o dom vai virar obsoleto? É uma preocupação séria. É verdade? Sabe? Séria. Então, a Casa Publicadora faz vários vídeos e para trilha sonora já nem me consultam, nem falam comigo. E pegam lá, geram lá um prompt e põe, sabe? Beleza. Então, agora eu vou ficar esperneando aqui, né? Mas aí vamos lutar com as ferramentas que tem. Né? Então tem gente fazendo música, criando música pela IA e tem o seu papel, né? Agora, realmente a IA ainda hoje não está assim redondinha para criar música assim com consistência, com coerência, com métrica. Ela faz, mas assim, um negócio meio torto, pé quebrado, meio grosseiro, né? Então, agora o medo pode ser que aconteça de as pessoas acostumarem com essa música e virar um padrão. O torto aceitável. Exatamente. O torto aceitável. E aí vai virar um padrão, todo mundo aceita e vai ser isso torto. Vai ser uma perda. Pelo ponto de vista estético,
estética musical vai ser uma perda. Porque vai ficar uma música meio torta e todo mundo acostuma com o torto e vai ficar o torto. Sim. Tá? Mas o músico de verdade nunca perdeu o seu papel. Sim. Apesar de ser talvez menos necessário e requisitado. O interessante da IA com relação a isso da música, que ela não vai, a IA de maneira alguma, ela vai confrontar você. Ela vai só falar assim, interessante sua forma de pensar. Então, com relação à música, como você falou desde o início aqui, as partições para escolher o inário, para escolher a música, a teologia, tudo. A IA não vai fazer isso, a IA só vai obedecer o que você quer e pode sair realmente. E o medo é o que existe por trás, né? E se quem estiver lá por trás começa a direcionar para um lado, que não é o ideal, sabe? IA tem freio moral, IA vai dizer, não, é por aqui que tem que ser, é de acordo com o Espírito de Profecia, né? É uma questão, né? Então, por isso que a gente ainda precisa confiar nos líderes, e nos líderes inspirados por Deus e responsáveis, pastores, a administração da igreja, para ver que caminho tomar, né? Mas é um risco sério que nós estamos correndo. O que a igreja deve fazer para incentivar a igreja, bairro, a igreja adventista, novos músicos? Eu acho que é patrocinando estudo de música. Patrocinando ou estimulando. Certo. Não só estudo, como a prática musical. Então, lá na minha igreja tem lá alguns músicos, não são grandes lá, uns 10, 12, vai, ao todo, assim, músicos de instrumentos que não seja o piano. Então, sempre que a gente pode, a gente está usando esses músicos para acompanhar o louvor congregacional e tudo mais. Tem alguns meninos lá, umas meninas que tocam. Então, estimular não só o aprendizado, escola e tudo mais, como deixá-los praticar. Que não adianta eles praticar, eles vão tocar lá no conservatório, lá na audição do teatro e tal, e pronto. Mas eles têm que ter uma vivência aqui dentro da igreja, para sentir gosto pela igreja. Né? Aqui, a igreja tomou um voto, na época que eu estudava, que eu podia usar o piano da igreja para estudar as partituras dos meus estudos. Então eu vinha à tarde na igreja ou à noite, cansei de vir na igreja, passar das 7 às 9, às 10, tocando, sabe? Então, deixar que o jovem participe, arranjar meios para que o louvor congregacional não seja só o piano. Eu sei que dá trabalho mesmo, mas tem que ter alguém mais tocando junto, alguém fazendo um arranjinho, tocando a flauta, um violino e tal, para eles sentirem. Aí outras crianças vão ver, olha, eu quero também, e vão participar, e vai tendo uma corrente do bem aí que pode crescer. Na semana passada nós tivemos aqui a nossa orquestra de violinos e um cello junto também, que está sendo incentivado, está sendo ensinado e fazendo acontecer. Então, eu queria exatamente ouvir de ti, porque esse conselho. Algumas igrejas têm escolas de música, melhor ainda, né? Mas você dá uma estrutura pesada, é difícil. Precisa ter alguém meio TDAH, assim, meio louco, sabe? Só fazer e isso. Full time, né? Full time, né? Mas, ou um ministro de música, às vezes, né? A pessoa vir e tal. Então, se for possível, melhor ainda. Alguém que seja responsável, faça arranjo, e veja a realidade da igreja e prepare partituras, né? Logo, logo vão sair do inário as partituras que foram usadas na orquestração do inário. E vão estar disponíveis. Então, você pode pegar aí a sua igreja e usar. Ou, até já devia estar disponível. Acho que se não está, vai estar em breve. O próprio inário escrito em forma de 4 vozes, em 4 pautas diferentes. Soprano, contralto, tenor e baixo, em 3 tons diferentes. Aliás, 4 tons diferentes. Em dó maior, digamos, você tem 4 flautas na igreja. Você usa instrumentos em dó, né, Chá? Se tem instrumentos em si bemol, como o trompete, que é transpositor, então tem 4, soprano, contralto, tenor e baixo para eles. Si bemol e Fá também. Tá? Então, para ajudar no louvor congregacional. Isso deve sair, já está pronto isso. Deve sair nos próximos dias. Uma pergunta rápida. Quanto tempo que levou para sair o inário novo? Porque eu vi, você falou, manda para cá, aí analisa, aí manda para cá, daí traz de volta, não ficou bom, e vai para... Rapidão, quanto... O inário velho, para você ter uma ideia, o inário velho, ele demorou mais de 15 anos. Desde que saiu as primeiras comissões até que ele foi lançado. Certo. Tá? E analisando algumas outras comissões que já houve, ele tem bem mais do que 15. Certo. Mas esse inário foi estabelecido, a primeira reunião em 2018, em 2022 estava pronto, com todos os áudios prontos.
Então foi um trabalho assim, horrivelmente... sabe? Foi. Então, Passaram a pandemia comissões- inteira trabalhando. Teve gente que morreu trabalhando nas gravações lá, se reuniram. Não foi porque reuniu, Certo, mas, certo, mas certo. ele morreu durante esse período, outros ficaram internados e tal. Mas então 4 anos para fazer todo o inário. E já saía os áudios, foi assim um tempo recorde, sabe? Tecnologias. Sim, Tecnologias, aprimoramentos. Exatamente. Rapaz, isso é um podcast para ficar Nossa. 1 hora sentado com esse homem aqui. Mas a gente precisa, infelizmente, vamos caminhar para encerrar, mas agora aquele momentinho das perguntinhas para Ok. lá, pá de cá. Certo. E a primeira pergunta é: qual o seu versículo favorito? Eu vou dizer um que eu me descobri É isso. aqui num encontro com essa igreja, num acampamento lá de Juí. De Esse Juí. Foi naquele acampamento. Eu estava sozinho, o grupo de trabalho estava sozinho no meio do mato, a caminhonete foi embora, nós ficamos sozinhos, estava formando um temporal, sabe? Aquilo deu, sabe, eu tenho medo, deu medo. Sabe? Mas aquela noite eu estava lendo meu ano bíblico e eu li um verso que foi escrito naquela semana para mim. Aquele verso não existia antes, mas foi escrito para mim. Está escrito assim: porque tu, Senhor, tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Sabe? E foi o verso, sabe? Para mim, esse acho que passou a ser o meu verso predileto. Então, é Salmo acho que 63, 7, um negócio assim. Professor, um livro que o senhor recomenda? Livro que eu recomendo. Existe um livro de Jim Homberger, publicado pela Casa Publicadora. Eu acho que ele está esgotado. Rapaz, pior que seria um deselegância eu dizer do livro e não lembrar do nome. Jim Homberger escreveu uns 4 ou 5 livros pela casa. E um dos livros ele escreveu sobre o papel do homem. E ele fala assim, sabe, aquele livro mudou a minha vida, sabe? O homem como pai e tudo mais. O mundo precisa de homens no sentido real, com H maiúsculo, sabe? Para ser homem, para ser líder. Eu fico devendo. O dia que eu souber, eu mando para você. Ok. Mas é um livro sobre... não é o Fuga para Deus. Fuga para Deus é um livro mais de oração, assim. Eu fico devendo, mas Jim Homberger, esse livro mudou a minha vida. Ele deu uma deixa aqui de falar sobre o Ministério de Homens, mas não vai ficar para um outro momento, que esse é um assunto mais longo também. O que você, José Newton, professor júnior, faz nas horas vagas? Tem um hobby? Olha, eu gosto de assistir documentários. Documentários sobre aviação, documentários sobre descobertas, grandes invenções. Esse é o meu hobby, sabe? Eu acho que esse hoje o tempo vago é tão raro, Tão sabe? curto, tão raro. curto, e esse acho que é assistir documentários. Professor, um personagem bíblico que o senhor... Não precisa, se o senhor tiver mais que um, não tem problema. Eu vou meu xará, José. José foi um camarada assim, né? Ele foi ele era em certo sentido filhinho de papai, né, tal, mas ele se mostrou um grande homem, né? É um homem, um grande coração, perdoador, né, fiel a Deus. Aquele episódio ali da fidelidade dele durante a casa de Potifar e aquilo para mim, sabe? E a bondade dele depois com os irmãos, aquilo acho que insuperável. Existem outros personagens, mas José, eu vou ficar com José dessa vez. Muito bem. Legal. Qual o seu hino preferido? Olha, sabe que eu não tinha um hino preferido. Eu gostava muito do Face a Face. Eu ainda amo esse hino. Face a Face é um hino estupendo, sabe? Mas quando eu estava preparando o inário, todas as gravações tinham que vir para mim e eu escutava todas elas para verificar se estavam de acordo com a partitura e tal. E eu escutei o hino Eu Pertenço ao Meu Rei. Eu Pertenço ao Meu Rei. E aquele hino, naquele momento, ele saiu da caixa de som assim e me alcançou, sabe? Quando eu escutando, eu cheguei às lágrimas, assim, escutando o hino, pensando assim, eu pertenço ao meu rei. Gente, existe uma realidade melhor do que isso? Eu pertenço ao meu rei, pronto, acabou, o mundo não precisa mais nada. Eu pertenço ao meu rei, filhos todos já, dar-me-á salvação por seu grande favor. E aquilo me tocou de uma maneira assim, foi uma experiência única, sabe? Assim, não foi nada místico, não foi nada tal, mas aquilo, eu fui tocado pessoalmente pelo hino, sabe? Um dia Jesus vai me dar salvação, e isso eu tenho certeza. O hino me garante isso. Certeza da salvação nunca foi tão clara para mim, devido às palavras desse hino. Eu pertenço ao meu rei. Então, assim, se cada pessoa
né, escutar o inário lá, pode ser outros hinos, mas se tiver essa certeza, né, eu pertenço ao meu rei, ele vai me dar salvação, tudo mais, eu acho que já terá valido a pena. Esse hino é bonito, essa música agora ganhou outro eu vou escutar, eu vou com mais afinco na hora que eu sair daqui. Puxa, muito... Uma mensagem. Olha para essa câmera aqui e deixa uma mensagem breve para o pessoal que está te assistindo. Eu vou deixar uma mensagem especialmente aos jovens. Eu sei que o mundo está muito mal, muito atrativo, muito sedutor, né? E jovens e adultos também enfrentam essa luta, né? Mas a Bíblia me informa que Jesus fez tudo o que podia para me salvar. Ele já fez, já morreu por mim, já mandou Jesus para morrer no meu lugar. E para mim a certeza de salvação nunca foi uma realidade tão presente. E esse hino, vou deixar esse hino como eu pertenço ao meu rei, você pertence ao seu rei. Você não é um ser humano qualquer, você não é um joguete nas mãos de Satanás. Você pode ter errado, caído, tudo bem, todo mundo erra, eu também já errei. Sabe? Levanta a cabeça e segue, porque eu pertenço ao meu rei. Eu sou filho do rei, né? E Jesus vai me salvar. Né? E se eu não atrapalhar, ele vai me salvar. Se eu atrapalhar, ele já me salvou. Sabe? Então não tenha dúvida disso, siga em frente, prossiga e ajude outras pessoas a chegarem a conhecer o caminho da salvação. Né? Há muitas pessoas, amigas suas, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, de serviço, que precisam de ouvir dessa mensagem e talvez não ouçam a sua mensagem, mas vejam a mensagem através da sua vida. Então seja fiel e logo, logo a gente vai estar no céu e todos os problemas terão sido passados e nós vamos viver para sempre com Jesus. Amém. 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 Rapaz, eu ficaria tranquilo aqui mais um tempo ainda, daqueles podcasts infindáveis assim. José Newton, falar José Newton me vem na cabeça o pai dele, não tem erro, porque toda a vida chamei ele só de professor, né, professor Júnior. Muito obrigado. Okay. Eu não sei o William, mas eu estou saindo abastecido aqui, assim, de uma verdade que vem de você, assim, e toda a vida morou no coração da gente, você, sua família toda. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio, né, de fazer parte desse movimento e parabéns para... Essa é uma forma de atingir as novas gerações, né? O pessoal que é ligado ao podcast e tudo mais. E então que usem esse talento, essa energia, esse vigor para falar essa juventude, para atingir o coração dessa juventude, né? Porque a gente vai... Logo, logo a gente vai estar no céu e vai ver o resultado disso aí, né? Hoje a gente talvez não veja aqui, e tudo bem, se não vê aqui não tem problema. A gente vai ver lá na frente, lá no céu, a gente vai ver a influência das nossas ações, da nossa liderança, né? E vocês são líderes aqui, certamente em alguns momentos vão enfrentar dificuldades, problemas, desafios, mas certamente Deus tem uma recompensa para vocês, assim como para todos os líderes que trabalham em prol da salvação dos outros. Amém. Eu ia convidar você para vir aqui abraçar o professor, né? O José Newton, né? Como a gente sempre faz com todo convidado. Mas essa aqui foi uma oportunidade única, numa brecha, num fim de semana que nós encontramos para entrevistar ele. Mas a nossa igreja continua aqui, na Avenida Salgado Filho, 602. Nós nos encontramos no sábado, às 8h50 a gente começa o nosso culto. Aos domingos... 19 horas. E às quarta-feiras, pastor? Professor? Deve ser 19 também? 19h30. Às 19h30. Então venha. Às 19h30. Venha. Se der certo, de repente, encontrar ele aqui e dar um abraço nele. Já passou muita gente aqui hoje, já deu um abraço nele, de saudade, porque é uma história, é um arquivo humano isso aqui. Você viu as datas que ele não esquece nada, não esquece nenhum. Passa nada batido, irmão. Não passa nada batido. Então, vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Wesley, hoje é o nosso homem da mídia, do som, é isso aí. Nosso Pompeuzão hoje está dodói. Mas no próximo ele está por aí. Acabou no atestado já, viu? Volta logo, Pompeu. Um abraço, valeu. Um abraço, valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.